O terceiro método, ou ferramenta, né, de metodologia ativa que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, é um dos meus métodos favoritos para trabalhar uma série de cenários com os alunos, que é o método Jigsaw. Antes de entrar nos detalhes do método, eu gostaria de deixar claro que existem diferentes versões dessa técnica. Eu conheço mais ou menos umas 4 ou 5 versões diferentes, e eu conheço colegas que já falaram que já viram até 8 versões diferentes. Então tem várias versões do mesmo método. Eu vou falar com vocês aqui sobre a versão que mais funcionou para mim. Então assim, das 4, acho que é 4 ou 5 versões que eu conheço, eu não lembro agora, eu experimentei algumas delas e a que funcionou melhor para mim é a que eu vou trabalhar aqui hoje. Então, qual é a finalidade do método? Esse eu vou começar um pouco diferente. Eu vou começar falando quando que ele é mais recomendado, porque faz mais sentido na hora de explicar como ele funciona, tá? A proposta da estratégia do Jigsaw, ela funciona muito bem quando você quer promover entre os alunos uma análise de algum material, algum texto, algum vídeo, que você quer que seja diverso, ou seja, eu tenho 5, 6 textos que eu quero trabalhar em sala e eu não tenho tempo para trabalhar todos. Ao mesmo tempo, eu quero incentivar o protagonismo de todos os alunos, porque uma coisa que quase todo professor já encontrou, eu tenho certeza disso, e você que está me assistindo com certeza já viu, são aqueles alunos que se escoram nos colegas. Então você dá um texto para 3 colegas lerem e um vai ler e os outros 2 vão ficar esperando o colega falar. Então tem muito aluno que se recusa a assumir protagonismo, que se apoia nos colegas, que meio que quando faz trabalho em grupo, trabalho coletivo, foge de assumir algum tipo de protagonismo ou não quer se dedicar totalmente ao trabalho. Então, às vezes, é difícil fazer trabalho em grupo com alunos assim, porque você tem uma dificuldade em como promover mais engajamento desse aluno e mais protagonismo dele. Então, o Jigsaw funciona muito bem para esse tipo de cenário e também para trabalhar vários materiais. Bom, vamos ao método então, como é que ele funciona, tá? Ele consiste em você dividir os alunos em grupos em 3 momentos diferentes. E eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro o método. Imagina que eu tenho uma sala de aula com 20 alunos, tá? Eu tenho 20 alunos e eu quero trabalhar com esses alunos 5 textos. Então eu vou dividir os alunos em 5 grupos. Eu vou dividir os alunos em grupo A, B, C, D e E. E cada grupo vai receber um texto diferente, um artigo diferente para ler. Então eu vou ter 5 quartetos, cada grupo com 4 alunos, né? Peguei meus 20 alunos, dividi em 5 grupos e deu 5 quartetos. A, B, C, D e E. Essa é a primeira etapa. Bom, agora nós vamos para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Eu vou redividir os alunos. Então agora eu vou pegar esses 5 quartetos e formar 4 quintetos. Então eu vou formar o quinteto número 1, onde eu vou pegar um aluno de cada quarteto. Eu vou pegar um aluno do quarteto A, um aluno do quarteto B, um aluno do quarteto C, um do quarteto D e um do quarteto E. E com isso eu formo meu primeiro quinteto. E eu farei isso para formar os outros 3 quintetos. E aí eu terei 4 quintetos. O que eu tenho aqui agora? Em cada quinteto eu tenho um aluno que leu cada artigo. E agora eles vão ter que compartilhar entre si os artigos que eles leram. Então no quinteto 1, o aluno que veio do quarteto A vai ter que explicar para os colegas o que estava no artigo A que ele leu. E o aluno que veio do quarteto B vai fazer a mesma coisa, vai explicar para os demais o que estava no artigo B que ele leu. E aí, como cada aluno leu um artigo, todos ali têm um papel fundamental para o grupo. Porque os demais alunos que não estavam naquele quarteto não tiveram acesso àquele artigo. A única forma que eles têm de aprender sobre aquele artigo é através do relato do colega. Então isso você já promove um protagonismo estudantil. Ao explicar essa lógica para os alunos, você já vê, os alunos já entendem que, opa, eu nesse estudo inicial do artigo, eu não posso ficar boiando, porque quando eu for para o meu quinteto, eu vou ser a única fonte de informação sobre isso para eles. Eu vou ter que explicar para eles o que eu li. E aí você já vê que a postura dos alunos muda, eles ficam mais engajados no primeiro momento. Tá? Então nesse segundo momento, eu tenho agora 4 quintetos. Cada quinteto tem um aluno que leu cada artigo e eles vão discutir entre si os seus artigos. Feito isso, acabado o segundo momento, eu volto aos grupos originais. Esse é o terceiro momento. Então os alunos voltam para os seus quartetos originais. E eles vão discutir o que eles aprenderam. Então, por exemplo, no quarteto A, você tem agora 4 alunos que ouviram sobre os outros artigos em ciclos diferentes. Então o primeiro aluno pode, por exemplo, eles estudaram o artigo A. E aí eles foram para os quintetos aprender sobre os artigos B, C, D e E. Agora eles voltam e discutem sobre o que eles entenderam que eram os artigos B, C, D e E. Então o aluno pode falar assim, bom,
No meu quinteto, o cara que leu o artigo B explicou que o artigo B era sobre isso, isso, isso. E aí o outro aluno pode falar, interessante, no meu quinteto, o aluno também do artigo B que você citou, explicou de diferente, ele explicou tal coisa. E aí, a partir dessa discussão, os alunos podem chegar num consenso do que era tratado no artigo B, C, D e E. Bom, ficou claro? Vamos só recapitular um pouquinho, tá? Fazer um sumário rápido aqui. Eu tinha 20 alunos, eu dividi eles em 5 quartetos. Cada quarteto ganhou um material de estudo diferente, falando de um assunto diferente. Para ilustrar melhor, vamos fazer de conta que é sobre países. Então o quarteto A vai falar sobre o Brasil, o quarteto B vai falar sobre a Alemanha, o quarteto C sobre a Noruega, o quarteto D sobre o Japão e o quarteto E sobre a Dinamarca. Tá? Eles vão ler lá o artigo sobre o país deles e depois eu vou para o momento 2, onde eu vou redividir esses grupos em quintetos, onde em cada quinteto eu vou ter alguém falando sobre cada um dos países. E aí, naquele quinteto, em cada quinteto, um aluno vai falar sobre o Brasil, que ele leu, o outro vai falar sobre a Alemanha, o outro sobre o Japão e assim por diante. Depois eles voltam para o quarteto original e nesse quarteto eles vão discutir o que eles aprenderam nos seus respectivos quintetos. Então o quarteto A, que aprendeu sobre o Brasil, eu tenho agora 4 alunos que estiveram em quintetos onde eles aprenderam sobre o Japão, sobre a Alemanha e assim por diante. E eles podem falar, discutir entre si, olha, no quinteto que eu estava, o cara que explicou sobre o Japão, explicou que o Japão é assim, assim, assado. E o outro pode falar, engraçado, no meu quinteto, o cara que falou sobre o Japão falou algo diferente. E eles podem discutir entre si para entender, a partir dos relatos que eles ouviram, o que foi falado sobre o Japão, o que foi falado sobre a Alemanha. No final da aula você tem 20 alunos que estão sabendo sobre os 5 países, mas de um jeito muito mais ativo. Não só eles leram apenas diretamente sobre um, e ouviram e discutiram com os colegas sobre os outros 4 países. Então, notem que esse formato ele é muito interessante quando você tem que trabalhar vários pontos de um mesmo assunto, mas você não tem tempo para que todos os alunos leiam todos os artigos ao mesmo tempo. Porque se eu tivesse que dar os 5 artigos para os 20 alunos lerem, eles iam gastar 20 minutos para ler o primeiro artigo, 20 minutos para ler o segundo, 20 minutos para ler o terceiro, não ia terminar nunca. Tá? Então esse formato ele é muito interessante para esse tipo de coisa. Eu já usei esse formato em 2 cenários diferentes. Eu já usei no 6º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio, e em ambos funcionaram muito bem. Tá? No 1º ano do ensino médio eu usei em aulas de ciências e no 6º ano eu usei com uma colega numa aula de história sobre Império Romano. Então a gente dividiu os alunos em grupos e cada grupo recebeu um artigo sobre um aspecto do Império Romano, né? Arte, economia, cultura, religião, e depois a gente fazia a redivisão para eles discutirem e voltarem para o grupo original. Já no ensino médio, eu fiz sobre aula de ciências falando sobre água. Então cada aluno recebeu um artigo diferente sobre água. Um era sobre poluição da água, o outro era sobre tratamento de água, o outro era sobre manipulação correta da água, um era sobre distribuição de água em centros urbanos. Todos eram artigos diferentes sobre água. E aí era sempre esses 3 movimentos. O primeiro momento você divide eles em grupos, cada grupo recebe uma fonte de material. No segundo momento você redivide eles, onde você forma grupos com alunos, cada um de uma fonte diferente, para eles compartilharem entre si o que eles aprenderam. E depois eles voltam para o grupo original para poder discutirem o que eles ouviram sobre os outros artigos, sobre as outras fontes. Tá? Esse método é chamado de Jigsaw porque Jigsaw, né, quebra-cabeça em inglês. E você meio que está formando um quebra-cabeça com os alunos, você fica reposicionando eles o tempo todo. Eu acho esse método muito interessante, ele é um dos meus favoritos. Primeiro porque, por experiência própria, eu percebi que ele funciona muito bem, ele pode ser aplicado do 6º ano fundamental até o médio. Tá? Ele promove uma dinâmica dos alunos muito interessante, porque eles se movem bastante, eles andam na sala, eles levantam e vão para outro grupo, depois voltam. Isso gera um dinamismo muito bacana, principalmente entre crianças mais jovens, que eles levantam e caminham pela sala, isso é muito bacana. E ele gera protagonismo estudantil em todo mundo, porque todo mundo vai ter que ter algum protagonismo. E é interessante você ver isso. Quando você começa a explicar como vai ser a aula para os alunos, aqueles alunos que gostam de se escorar, que não gostam de protagonismo, eles às vezes arregalam o olho que, rapaz, eu vou ter que ir para um grupo depois onde ninguém lê o meu artigo e eles vão depender de mim para aprender. Então eu não vou poder mais ficar na sombra dos meus colegas e deixar eles falarem, eu vou ter que ativamente entender isso para levar para o meu grupo.
E aí você vê uma mudança de postura desses alunos. Eles estão sentados ali, normalmente eles iam estar só deixando a galera discutir e tal, e não, eles estão com um papelzinho, estão anotando, estão discutindo, estão lendo, estão muito mais ativos no processo. E isso então gera muito mais aprendizagem da parte deles e promove o protagonismo deles, que em outros momentos não aconteceria. Então esse é um dos meus métodos favoritos, eu super recomendo, eu uso bastante e ele é muito recomendado nesse tipo de cenário, quando você tem que trabalhar várias fontes de material para um mesmo assunto, para começar uma discussão ou para encerrar uma discussão. Tá? Nesse caso do Império Romano foi uma forma de encerrar uma discussão sobre o Império Romano, no caso das águas foi uma forma de começar um trabalho mais complexo sobre análise de corpos hídricos. Então você vê que ele serve tanto como início ou como fim, dependendo de como você quiser aplicar. É uma ferramenta muito, muito versátil. Eu estou deixando no material de apoio, no nosso e-book, alguns links para os outros formatos de Jigsaw diferentes desse e um link descrevendo especificamente esse também, caso você queira aí experimentar e verificar qual funciona melhor para você, tá bom? Mas eu super recomendo, é um método muito bacana e muito interessante.